O técnico Roger Machado vive um dilema quanto à escalação do Internacional para o duelo decisivo contra o Atlético Nacional da Colômbia na Copa Libertadores da América nesta quinta-feira no Beira-Rio. Mais de 30 mil colorados já garantiram presença na decisão pela maior competição do continente. Quero falar também sobre dois ex-jogadores do Inter, Alexandre Pato e Alexandre Alemão. Eles têm destaques diferentes e ambos envolvem o Inter. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Quero conversar com você sobre as últimas informações do Internacional. A semana é de 2 jogos. Eu vou estar nessa, tá? Primeiro, quinta-feira, contra o Atlético Nacional da Colômbia, jogo no Beira-Rio pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E no domingo, Arena Castelão, 6h30, tem Fortaleza e Inter. E eu vou trazer todos os destaques lá da capital cearense para a gente ficar por dentro, óbvio, né, de tudo que está rolando. Quanto ao nosso Colorado das Glórias, Orgulho do Brasil, e este conteúdo, assim como o apoio aqui ao canal, é da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Tudo em menos de 1 hora. No Pix, você pode colocar seu fundo de garantia, que é teu, está guardado lá. A Mais Ágil Assessoria faz esse trabalho. Coloca o dinheiro na conta de forma muito rápida e sem burocracia na tua conta. Independente de onde você estiver, você pode fazer esse movimento com a Mais Ágil. São meus parceiros aqui no canal e eu recomendo o trabalho deles para vocês. Tá certo? Tudo bom? Vamos começar falando sobre a dúvida do Roger Machado. Afinal, o Inter encara, né, o Atlético Nacional nesta quinta-feira, às 7 da noite. E eu tô apostando, né, sendo muito honesto aqui com vocês, por tudo que eu tenho ouvido em relação aos bastidores. É óbvio, né, a gente teve um pequeno acesso ao treino da última segunda-feira no CT do Parque Gigante, onde foi possível ver, né, o Bruno Tabata e o Gabriel Carvalho trabalhando com bola, o próprio Vitor Gabriel, né, numa fase final de recuperação, mas isso não é para agora. Isso talvez seja para a semana que vem, para o Clássico Grenal que acontece na Arena, né, pelo Campeonato Brasileiro. Então, para o jogo de quinta, né, que é o mais urgente, que é o que a gente está tratando do hoje, a tendência é que o Vitor Gabriel fica fora, o Juninho também, então na zaga acho que o Roger não vai mexer. O Rogel segue como titular, né, em virtude de um nível de hierarquia dentro do plantel, pelo menos foi o argumento que o Roger utilizou na última entrevista coletiva, então acho que aqui não muda. Também não tivemos nenhuma baixa por lesão, é claro, né, tem jogadores que vem numa sequência longa de jogos aí, né? O Fernando é um deles, Bruno Henrique também, jogadores que já têm uma idade um pouquinho mais avançada, mas devem jogar na quinta-feira, porque o jogo do Cruzeiro foi em casa, né? O Roger conseguiu também preservar alguns jogadores no segundo tempo, e acho que está muito claro. A única dúvida que tem no time do Inter, ela é tática e técnica, vamos dizer assim, né? Entre Carboneiro e Vitinho. No jogo contra o Cruzeiro, o Roger tirou o Vitinho do time e colocou o Carboneiro, né? Ficando o Carboneiro, Wesley, Alan Patrick e Valência. Inclusive, né, chegou a dizer, né, uma questão de pares, lá, o Valência com o Carboneiro e o Vitinho com o Borré, dentro da estrutura tática da equipe do Inter. Até não chegou a confirmar que estão atreladas uma escalação à outra, né? Se joga Valência, obrigatoriamente joga Carboneiro. Não, mas pelo momento, né, do Internacional, por ser um jogo em casa, por ser um jogo onde o Inter precisa ganhar, precisa se impor em relação aos colombianos, que neste momento são os líderes do grupo. Lembrando, né, que na quarta-feira tem Nacional e Bahia lá no Parque Central em Montevidéu. Então, se houver uma vitória do Bahia, o Bahia naturalmente passa a ser o líder momentâneo e o Inter terá de buscar, né, esses 4 pontos para equilibrar o grupo. Por isso, né, o melhor resultado lá em Montevidéu seria um empate entre Nacional e Bahia. Dito isso, tá, gente? Estou apostando no Carboneiro. Tendência de escalação com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei, Fernando e Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carboneiro, e na frente o Ener Valência, que está vivendo uma ótima fase, né? O artilheiro do Inter na temporada. Então a tendência é que siga, inclusive, como titular da equipe do Roger Machado. Tá certo? Tu aprova essa escalação? Deixa no comentário aqui a tua opinião, que é sempre muito importante para a gente debater as coisas do nosso Colorado. Quero falar sobre ex agora, né? Então, se vai dar gatilho em você, né, já deixa o like, né? Vamos falar junto para não despertar nenhum mal entendido aqui nesse canal, tá? Primeiro destaque que eu quero fazer é sobre Alexandre Alemão, tá? Afinal, ele atingiu uma marca importante jogando no futebol europeu, depois, né, do empate entre o Real Oviedo, que é o time do Alemão, e o Eibar, né, fora de casa,
pela segunda rodada, pela 34ª rodada, né, da La Liga 2, né, que é a divisão de acesso do Campeonato Espanhol. O alemão neste jogo, tá, chegou a 72 partidas com a camisa do Real Oviedo, ultrapassando os 71 jogos que ele fez com a camiseta do Inter. Então, o Real Oviedo passou a ser, na carreira do alemão, o time que ele mais defendeu. Lembrando que o alemão começou, né, em Avaí, Novo Hamburgo, chegou ao Internacional e agora, então, né, passa a ser um dos jogadores, inclusive, né, com uma idolatria importante da torcida lá do Real Oviedo. Inclusive, tá, ele tem 14 gols marcados e 3 assistências em 33 partidas, né, nesta temporada, né, um número excelente aí para o alemão, artilheiro da equipe, figura entre os 3 maiores artilheiros da competição, participando aí de 31% dos gols do Oviedo, né, na competição nacional. Então, assim, é um destaque importante, né, do alemão, o Inter que já não tem mais nenhum vínculo com ele, né, o Inter negociou ele com o Grupo Pachuca, a ideia, inclusive, era que ele fosse pro Oviedo e depois fosse ao Pachuca do México, mas ele fez tanta história no Oviedo, ficou lá, né, o Oviedo que bateu na trave para subir para a Série A da elite espanhola e ficou no playoff, acabou, né, que o alemão renovou o contrato e hoje, né, é um dos jogadores mais idolatrados aí pela turma do Real Oviedo. Então, sucesso ao alemão, né, acho que vale o destaque, porque tem uma galera que pergunta, como é que tá o alemão lá, né, o alemão de volta? Não, o alemão tá bem e o Inter tem que buscar um novo alemão, né, acho que a ideia é justamente essa. E ontem também, né, tivemos um papo do Alexandre Pato, né, com o Duda Garbi, lá no Assado Para, né, o canal, né, do Duda, nosso parceiro aqui. E ele falou sobre voltar ao Inter, né, diz que é o caminho natural, né, das coisas, seria voltar ao Internacional, assim como outros jogadores fizeram isso, né, Luiz Adriano, Tyson, Bolívar, Fabiano Heller, outros nomes, né, que foram campeões aí pelo Inter, foram e voltaram. O Pato não. O Pato foi pro Corinthians, depois foi pro São Paulo, teve uma passagem pelo Chelsea, foi jogar nos Estados Unidos e revelou, né, que esteve perto de voltar ao Inter em 2020, com o Rodrigo Caetano, ainda executivo do Internacional. Só que como ele estava saindo do São Paulo naquele momento, o Pato optou, né, por ter um período um pouquinho mais sabático, né? Então, disse que não era o momento, acabou tomando outras decisões, né? Disse que gostaria sim, né, de voltar ao Internacional, que tem um carinho grande pelo clube, só que assim, né, o Pato não joga há muito tempo, né? O Pato, desde que ficou livre no mercado, né, quando teve o fim de contrato lá no futebol dos Estados Unidos, ninguém foi atrás do Pato, né? Então, assim, pediu uma oportunidade, enfim, mas eu sinceramente acho, né, que o vínculo do Pato já passou, né? Poderia ser uma aposta no contrato de produtividade, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo a gente tem o Ricardo Matias, que está surgindo muito bem na base, o Luca, né, que é um jogador que o Roger gosta muito, né, tá relacionando aí nos jogos, então não sei se o Inter faria este movimento, né? Ele chegou a citar uma conversa com o Borré, que foi companheiro dele lá no Vila Real da Espanha, dizendo que é super amigo, né, do Rafael Borré e que deseja, né, muita sorte, que mandou mensagem, né, que conversa sobre o Inter, mas que, enfim, né, ainda não há um caminho, né, para que volte ao Inter ou alguma conversa sobre este assunto. Já deixa no comentário aqui a tua opinião sobre a volta do Alexandre Pato, seria uma boa ou não, né? Tenho certeza que é um tema que divide opiniões. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome de KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Hoje, noite de Libertadores, já fiz a minha fezinha no vídeo da manhã, né? Mas vou repetir aqui para vocês. Para mim, hoje é a vitória do Botafogo contra o Carabobo. Tem também um empate entre Estudiantes e Universidade do Chile. E também a vitória do River contra o Barcelona do Equador e do Independiente Del Valle contra o Universitário. Esses jogos na Copa Libertadores da América, vai lá dar o teu palpite. Lembrando que a KTO é uma casa para maiores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!